E aí galera, tudo bem? Estou aqui nesse cenário para poder falar com vocês sobre Enem, SISU, TRI. Tá sabendo? Se você não sabe, nesse programa de hoje vamos tirar todas as suas dúvidas. Fica aí e nos siga. Salve galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, o professor Daniel Moleto. Muito bem-vindo. Obrigado. De nada. Daniel Moleto, coordenador do curso SEI, ele é um especialista nessa parte de TRI, SISU, e ele veio bater um papo aqui comigo para falar um pouco, explicar melhor para vocês como funciona isso. Tem vários alunos que ficam falando como é que fica agora, TRI, SISU. Então, eu chamei o Daniel porque ele está sempre atendendo os alunos aqui, principalmente aqui do SEI, e eu queria que ele esclarecesse para a gente. Primeira coisa, Daniel, muito obrigado pela sua vinda. E aí eu queria que vocês começassem explicando para a galera o seguinte: o que é TRI? Isso, então. O TRI é um modelo matemático, significa teoria de resposta ao item, né? E é um modelo matemático que foi criado para tentar minimizar determinados erros, né, seguindo alguns parâmetros e tal, dentro de uma prova objetiva. Né? Uma prova onde o aluno tem a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de acertar uma questão ao acaso, né? Tem a oportunidade de acertar porque acertou mesmo, porque sabe, e também tem a questão de confundir. Né? Então todas essas coisas são levadas em consideração na teoria de resposta ao item. Né? Então ele considera alguns parâmetros para poder conseguir realizar uma correção mais fiel possível do resultado do aluno, mais fiel possível do que efetivamente do que é o resultado dele, né? Essa é a ideia. Alguns alunos ouvem e ficam falando assim, porque eles falaram de calibragem de questões. Isso. Existem questões fáceis, médias, difíceis. Como que eu vou saber isso? Então, são 3 parâmetros que são utilizados para a correção pela teoria de resposta ao item. Então, um parâmetro é o casual. Então, como assim, parâmetro casual? Eu acerto ao acaso, eu acerto o chute e tal, eu acerto porque ele resolveu que, acho que essa daqui ele acertou. É um anti-chute. Tem um parâmetro de discriminação da questão, que é o parâmetro de avaliação de uma determinada competência. Cada questão ela é elaborada em cima de uma determinada competência, ou até mais de uma, pode ter 2 ou 3 competências numa questão só. E aí ela consegue avaliar quem sabe, quem realmente tem aquela competência e quem não tem, para acertar, né, aquela competência. E o terceiro item, que seria casual. A gente tem o casual, a gente tem a discriminação e tem o nível de dificuldade, né? Então são esses 3 parâmetros. O nível de dificuldade é aquela questão considerada fácil, difícil, só que para o INEP decidir que questão é fácil ou questão é difícil, primeiro ele precisa calibrar, ele precisa fazer um pré-teste. Então, assim, o Enem é elaborado da seguinte forma: universidades no Brasil todo são convidadas a participar elaborando questões. Então, professores de diferentes universidades enviam questões para um banco de dados. Aí o INEP constrói um banco de dados. Aí esse banco de dados ele vai lá e faz um pré-teste com aquelas questões e aplica a um determinado público da faixa etária que vai fazer o Enem. Aí ele pega de volta essas questões e dali ele filtra. Tal questão realmente não ficou boa, e aí ela pode ser enviada para uma reformulação ou descartada. E as questões que, não, legal, bacana, essas ficaram boas, funcionaram bem, são separadas para a prova, né? São separadas para fazer parte do banco de dados oficialmente. E aí elas ganham uma qualificação de questão fácil, uma questão média, uma questão difícil. Então é feito um pré-teste, isso seria a tal da calibragem, né? É feito um pré-teste, e aí pronto, aí com isso você já tem uma prova. E porque assim, uma prova para ser coerente, ela tem que ter diferentes níveis de dificuldade. Tem que ter a questão fácil, tem que ter uma questão média, tem que ter uma questão difícil, para poder conseguir avaliar melhor o aluno, né? E como a gente tem uma quantidade muito grande de alunos fazendo o Enem, fica mais fácil de aplicar essa teoria de resposta ao item e conseguir tentar eliminar essas discrepâncias todas, né? Porque tem muita gente fazendo a prova de uma vez só. Né? Em 2018, 5 milhões de pessoas fizeram a prova, mas em 2015, por exemplo, foram mais de 8 milhões. Então é um número muito grande. Reduziu aí o número significativo. Sim, foi. Mas ainda continua sendo um número grande. Aí que vem essa questão. O aluno fica reclamando que a minha nota... Porque o cara acertou 35, eu também acertei 35 do colega e ficou com a mesma nota. Ele ficou com uma nota melhor que a minha. Essa coisa de que... Porque o número de acertos não representa efetivamente a sua nota.
E essa acho que é a maior questão que todo mundo vê com dúvida. O número de acertos não representa exatamente a sua nota. O que representa a sua nota? O que representa a sua nota, quando você olha lá, o seu resultado final saiu lá. Aí você pegou, olhou o seu resultado, você viu que ciências da natureza, por exemplo, você fez 710 pontos. Aquela pontuação, ela é a sua coerência pedagógica. E é isso que o Enem te dá. O Enem te dá uma nota pela sua coerência pedagógica. O que é coerência pedagógica? Não pode um aluno que errou muitas das questões consideradas fáceis e acertou as difíceis, ficar com uma pontuação igual a, de repente, um colega, um outro candidato, que fez o mesmo número de acertos que ele, porém ele teve uma coerência pedagógica melhor. Qual foi a coerência esperada? Ele acertou as fáceis e errou mais nas questões difíceis. Esse é o esperado. Então, a pontuação, o número atribuído àquele candidato é maior do que a do outro candidato que tinha o mesmo número de acertos, mas ele não teve uma coerência pedagógica. Então é meio que eliminando assim, se ele acertou as difíceis e errou as fáceis, provavelmente ele chutou as difíceis, ele, né? Por que ele acertou as difíceis? E aí, é um programa. Então ele tem uma leitura e que ele vai seguir uma lógica. E essa lógica, ele não vai falar assim, porque o cara pode ter, de repente, errado mais fácil por uma questão qualquer. E até esse Enem mesmo, nós tivemos várias polêmicas, várias pessoas gravando vídeos na internet. Você, como professor de biologia, achou que a prova estava realmente assim? Então, primeiro eu vou falar até como coordenador primeiro do que como professor de biologia. Como coordenador, eu vou continuar, vou dizer isso sempre, enquanto não mudar, que a prova acaba não testando muito as competências, né? Porque a prova é bem elaborada, as questões são bacanas, mas tem muita questão para pouco tempo. Então, muitas vezes, ela exige do aluno muito mais velocidade do que efetivamente o conteúdo e ter a competência de acertar aquele item, ou seja, acertar aquela questão. E isso é horrível, porque tu bota uma pressão no aluno que está saindo do ensino médio, né, que está terminando ali o seu ensino médio, a participar de um concurso de corrida quase, porque ele tem que ter agilidade, ele tem que fazer as questões de forma mais rápida, e muitas vezes isso não vai realmente atribuir a competência. Aí ele precisa fazer vários artifícios, né? Então no curso, todo cursinho ensina o quê? Você tem que primeiro fazer as questões que você sentir que é fácil. Pegou o caderno de prova, viu que essa aqui é fácil, essa é mais difícil? Pula e vamos para outra, porque aquela que é mais difícil para você, provavelmente, seguindo a coerência pedagógica, vai ser difícil para todo mundo. Então deixa ela pro final, porque aí tu vai ver se tu consegue alguma coisa. Agora as fáceis, você tem a obrigação de acertar. Pronto, aí vira uma questão de muito mais estratégia do que efetivamente só a competência, porque às vezes um aluno bom tem todas as competências, mas o tempo de prova não é suficiente. Então é isso que eu acho da prova. Então a prova desse ano, de 2018, foi uma prova para mim nesse mesmo estilo, dificuldade do tempo. O tempo atrapalhou muito. E no segundo dia, que aí como eu dou aula de biologia, a matemática e a ciências da natureza são juntas, né, no segundo dia do Enem. E a galera sente uma dificuldade, os alunos falaram, todo mundo veio comentar, a dificuldade com o tempo. Professores de matemática comentando que tinham muitos textos e tal, com umas questões que eram mais diretas, que poderiam ter ido logo para a matemática. Então, essa história da velocidade. Então, isso é que eu acho que é ruim. Mas a prova foi do mesmo, assim, foi um nível um pouquinho mais elevado do que dos anos anteriores, isso também foi. Mas dentro do esperado, uma prova bonita, só que um pouco tempo para realizar. Isso interfere diretamente no TRI, né? Isso, pois é. E aí vem as discussões. Essa discussão, a velocidade. O cara não está testando a competência e a habilidade, como você falou, então ele vai cair no TRI. Isso aí. E aí o TRI dele pode ser ruim, representar uma nota, um número, uma nota, um valor baixo, e que de repente ele garoto tem um potencial para ter um valor bem mais alto. Mas não deu tempo, ele teve que se apressar, correr para responder. Aí eu já ouvi professores dizendo assim, mas concursos são assim, concurso público e tal. Não, nenhum concurso, todo concurso público, todo concurso que a gente vê, até outros vestibulares, a FUVEST, por exemplo, vestibular para a USP, que é um vestibular concorrido, dá tempo de fazer as questões, os alunos ficam tranquilos. Né? No Rio de Janeiro, a prova da UERJ, que tem exame discursivo, todos os alunos saem dizendo, não deu tempo de fazer todo discursivo. Aí, né, tranquilamente, então acho que ele precisa rever aí o número de questões para o tempo de prova. Isso é importante. Agora,
TRI, velocidade de questões, aí chegamos àquele momento que é o esperado, que a galera aí tá esperando dia 18, né? Dia 18 de janeiro sai o resultado. Sai a nota 18, e sai. dia 21, mais ou menos, 21, 22, pode ser antes, pode ser um pouco depois. SISU. Isso aí. Muita gente fica falando, eu não entendo nada de SISU. Pra que é que você quer SISU? Eu acho muito engraçado porque as pessoas começam, quando abrem o SISU, eu, cara, pô, eu sou a nota mais alta. Aí quando vira, sou um centésimo. Muda. Aí, na segunda-feira, normalmente o SISU abre numa segunda e fica até sexta. Então na segunda, às vezes, você é o primeiro, o segundo colocado da sua carreira, e lá você está todo feliz. Às vezes na segunda-feira você não consegue ver, né? Você coloca e só vai ver na terça. Aí na terça está o primeiro e o segundo colocado. Quando você vai olhar na quinta-feira, quarta, quinta-feira, pronto, já caiu. Você já está bem fora, bem longe. Bem longe da Como é que funciona essa questão do SISU? Isso, o SISU é o Sistema de Seleção Unificado. Então é um sistema criado pelo governo federal para que universidades federais de todo o Brasil e algumas estaduais possam selecionar os seus futuros alunos, os seus calouros. Né? E aí o que eles fazem? Eles abrem lá as quantidades de vagas e cada universidade tem a liberdade de usar a nota do Enem do jeito que ela quiser. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, atribui diferentes pesos. Então, dá um peso maior para, por exemplo, a nota de redação, tem um peso alto para qualquer carreira na UFRJ. Aí dá um peso maior, por exemplo, o cara que é medicina na UFRJ, ele dá um peso maior na prova de ciência da natureza. Então, ele pode atribuir diferentes pesos para fazer uma média para uma pontuação final para aquele aluno. Então, e tem universidades como a Unirio, por exemplo, no Rio de Janeiro. A Unirio ela não dá para atribuir peso nenhum. Ela pega a média simples. Pega lá as 5 notas que o aluno tirou do Enem, soma as 5, divide por 5, faz uma médiazinha aritmética comum. Então, o que acontece, né? O SISU é o sistema de seleção. O aluno vai lá, se inscreve para uma determinada carreira que ele quer passar, numa determinada universidade, numa determinada carreira, e sempre, meia-noite, de um dia para o outro, segunda para terça, terça para quarta e quarta para quinta, o sistema atualiza e te dá ao candidato exatamente a posição. O candidato vai saber certinho, eu estou aqui na posição tal, e estão tantas vagas, então ele sabe se ele está dentro do corte ou não, se ele está dentro ou se ele está fora, né? E aí aquele momento de apreensão, porque o SISU trouxe uma coisa que eu particularmente acho boa, que é a oportunidade de você estudar onde você quiser no Brasil. Você faz a prova do Enem, se você tem uma tia, ou se você quer morar sozinho, você quer ir estudar, não sei aonde, aí você vai lá e faz, eu vou fazer lá no Acre. E aí você vai para o Acre fazer a sua universidade. Como também um aluno, de repente, lá do Pará, pode vir estudar no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Ao mesmo tempo que tem essa vantagem, uns dizem que tem as desvantagens, que é o fato de uma competição talvez desleal, porque a região sudeste estariam então as grandes escolas e tal, e aí os alunos da região sudeste de repente poderiam pegar vaga. Ceará está desmentindo isso. Mas Ceará está desmentindo isso, exatamente. Ceará está tendo bons resultados. Os colégios muito bons, um sistema de ensino bom, mesmo até no ensino público, né? O Ceará tem o Piauí, eu acho, teve maiores notas aí no colégio do Piauí. Verdade. E aí essa questão do SISU, o aluno tem a primeira opção, tem a segunda opção. Isso, ele coloca as opções. Explica pra gente sempre para o aluno que está assistindo, porque tem muito aluno aí no interior que ele abre o computador e fica, e agora? E agora? Então, primeira opção tem que ser aquilo do teu coração. Tipo, o que eu quero fazer da vida mesmo, o que eu quero fazer de faculdade? Eu quero fazer desenho industrial, e quero fazer na Federal do Tocantins. Beleza, então você vai colocar essa na primeira opção. Então a primeira opção tem que ser aquela que você quer mesmo fazer. Sua segunda opção, aí efetivamente você vai pensar numa alternativa. Racional, né? Mas, poxa, eu acho que se eu não der ali, eu vou para essa daqui e tal. Aí vou fazer economia. Pode mudar a carreira. Isso é o que é legal, porque você pode voltar outra carreira que não tem nada a ver com a primeira opção. Muito aluno pergunta assim, não, porque eu botei medicina na primeira ali, eu tenho que botar alguma coisa ligada à área, enfermagem, biologia, eu tenho que seguir e ficar dentro da mesma área, como é que fica? Não precisa, eu posso botar medicina na primeira opção e direito na segunda. Posso botar uma engenharia na primeira opção e fazer letras na segunda opção. Então, elas não precisam estar relacionadas. E aí, quando o resultado sai, o resultado vai te mostrar lá se você passou na segunda opção ou se você passou na primeira opção. Lógico que a primeira opção é a preferência. Então, se você passar na primeira opção, a segunda é descartada.
Bom, não passou nem na primeira nem na segunda. Isso que eu ia perguntar. Então, aí não passou nem na primeira nem na segunda. Então, a segunda opção é esquecida, e por isso que eu digo que é importante colocar na primeira opção aquela que realmente você quer, porque você vai ter direito a uma chance, a uma reclassificação naquela primeira opção. E aí a reclassificação, cada faculdade tem o seu jeitinho de fazer, né? Cada faculdade tem os seus critérios e tal. E aí o aluno ele fica naquela coisa perguntando muito assim, tem universidades particulares que usam o SISU, a nota do Enem e que usam o SISU. O que tem que tomar cuidado aí, no caso, dessas universidades? Porque também tem gente que fica falando, eu quero fazer FIES, mas aí... então, são programas diferentes, isso, então. A nota do Enem, ela serve, você pode usar a nota do Enem em 4 lugares diferentes. Você pode usar a nota do Enem no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, para você estudar numa universidade federal ou estudar numa universidade estadual. Você pode usar a sua nota do Enem para tentar o ProUni, que é um programa do governo que vai te dar uma bolsa de 100%, o governo vai subsidiar esse seu estudo e você não fica devendo nada ao programa, você não deve nada ao governo. Você vai estudar, vai até ganhar uma bolsa por mês, uma ajuda de custo, para deslocamento, para ônibus, para shuttle de material, e isso é o ProUni. E o FIES é o financiamento. Aí é diferente, aí você vai usar sua nota para o governo te emprestar o dinheiro para pagar a sua faculdade e quando você terminar a faculdade você tem que pagar o governo de volta. Só que as taxas de juros são bem pequenininhas, são taxas muito reduzidas e você tem um tempo, um prazo bom para pagar. Então vale mais a pena muitas vezes você pegar o FIES do que você ir num banco e dizer assim, quero fazer uma faculdade aqui de medicina que meu dinheiro é emprestado. O banco vai te cobrar uns juros muito maior. Então essas são as 3 opções. E a quarta opção, são 4 opções, que é a particular. A particular não vai usar o SISU, a particular vai usar a tua nota. E aí, às vezes, se tu tem um notão, às vezes a particular te dá até uma bolsa para você estudar lá, porque você tirou uma boa nota no SISU, no Enem, né? E aí você pode, sem precisar fazer o vestibular da universidade particular, às vezes você não precisa fazer o vestibular, a sua nota do Enem já te dá acesso a essa universidade particular. Bacana. E aí o cuidado que o aluno tem que ter, porque tem aluno que fala, eu esqueci, eu parei de ficar vendo o resultado, parei de acompanhar. É muito comum o aluno perder vaga. Eu tinha passado e eu perdi. Pela sua experiência, o que você aconselha ao aluno aí em relação ao SISU, à reclassificação? Então, depois que sabe o resultado do SISU, não tem jeito. Cada universidade é que vai fazer o seu critério de reclassificação. Então tem universidade que vai exigir que o candidato vá até a universidade para manifestar interesse, ele chama de manifestação de interesse. Então, por exemplo, o Cefet no Rio de Janeiro, tem Cefet em outros estados também, mas o daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, exige que o aluno vá até lá. Então, ele dá um período para o aluno ir manifestar interesse. É literalmente um documento onde ele assina manifestando interesse em se manter na reclassificação. Para quê? Para dar uma limpada. Porque às vezes o cara botou a primeira opção, mas esse cara mora no Mato Grosso, não tem a menor condição de vir morar no Rio de Janeiro, mas deixou Cefet como primeira opção para engenharia elétrica. Aí a gente vai lá e faz uma chamada, aí o cara não vem, aí faz outra chamada, e fica aquilo, chamando e as pessoas não vêm porque são pessoas de longe, às vezes não tem mais o interesse. Às vezes o aluno já se matriculou numa particular, mas o nome dele está lá rolando. Então isso atrapalha. Então muitas faculdades têm feito isso, muitas universidades pedem a manifestação de interesse. E aí você tem que acompanhar o site da universidade que você está na reclassificação. Porque é lá que vão sair as informações. Aí já não tem nada mais a ver com o INEP, com o Enem, você tem que acompanhar direto, porque aí perde vaga mesmo. Já vi aluno perder vaga. É porque tem aluno que fica naquela inocência, não, porque eu vou mandar o e-mail. Isso, aí assim, não, porque eu vou ser avisado. Aí parece que o cara vai bater na porta, você passou, tá? E não é bem assim, né? Uma outra universidade manda até um telegrama, uma coisa antiga, mandar um telegrama, mas manda. Tem universidades que fazem. Mas são muito poucos, você tem que estar de olho o tempo todo no site da universidade. Bem, vamos lá. Agora, tem aluno que janeiro tá ali, fica naquela tensão até fevereiro, alguns ali vão até início de março, tem carnaval, né? Tem gente que só começa a pensar pelo carnaval, né? E aí que tá a grande questão. Meio do ano tem abre uma segunda chamada. Sim, isso. Aí no meio do ano abre o segundo SISU, uma seleção unificada nova, igualzinha a de janeiro, então, de novo, as vagas e tal, só que algumas universidades não oferecem as mesmas vagas. Então, às vezes, tem universidade que vai oferecer
as vagas de veterinária, por exemplo, do ano todo no primeiro SISU. E lá no segundo SISU ela já não oferece mais veterinária. Ela vai ter outros cursos de repente, mas não aquele. Então, no segundo SISU, as universidades abrem novas vagas para determinadas carreiras, né, muitas carreiras até, e aí você tem que fazer de novo a inscrição. É a mesma nota e você pode fazer a inscrição mesmo se você já estiver matriculado numa universidade. Vamos dizer que você passou no primeiro SISU numa universidade, mas é longe da sua casa. Aí agora você quer tentar no segundo SISU mais perto da tua casa, porque ficou difícil, estava longe. Se você passar no segundo SISU, você tranca aquela... Tranca não, aí você tem que cancelar aquela matrícula para abrir outra. Você não pode manter duas matrículas dentro de uma universidade federal, nem de uma federal estadual. Só se efetivamente você cancelar. Você vai cancelar uma e ir para outra. Então o segundo SISU é uma segunda chance. Então às vezes o aluno não passa na primeira, mas consegue entrar no segundo. Acontece quando, mais ou menos, esse período? Então, aí normalmente é no mês de junho. De finalzinho de junho, então você que está assistindo aí, por acaso, se acontecer, ficou tão perto, não foi em janeiro, em junho. Então, isso daí são detalhes. Muito aluno que desliga, né? É incrível como a galera assim, não saiu da primeira chamada, o cara vai lá, vira as portas, está chutando a barraca, vai embora. Aí depois fala, caramba, tem a segunda chamada, nem sabia. E fica aquela dúvida, né? Assim, quem está assistindo você, Daniel, e quiser manter um contato contigo, saber mais, fazer umas perguntas mais específicas, como que a pessoa pode te achar? Então, eu sou coordenador do Colégio Curso SEI, que funciona na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas você pode me encontrar através do próprio site do SEI, do Colégio Curso SEI, mas também pode mandar um e-mail, tem um e-mail institucional, daniel@sistemasei.com.br, e aí você pode mandar lá uma dúvida, uma pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder, em tentar ajudar. Você pode ser do Acre, né? Manda um e-mail, ele tô curioso, queria saber e tal. Manda um e-mail, eu vou responder, vou ver lá direitinho essa dúvida, tentar esclarecer. Poxa, Daniel, muito obrigado. Porque o nosso tempo é curto, né? Sim, aqui, por mais que nós queiramos estender, não dá. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, eu acho que foi bem esclarecedora. Eu acho que a galera que entrou aqui para assistir vai ter a oportunidade de ter esse esclarecimento. Legal. E você, muito obrigado por estar se colocando à disposição para responder a galera aí. Não, prazer. Foi muito bom estar aqui com você, viu? Poxa, muito obrigado. E galera, esse aqui foi um programa especial voltado para o SISU e para o TRI, para esclarecer um pouco essa galera que está nessa ansiedade de vestibular, resultados e saber o que vou fazer na minha vida. Então, fique ligado no canal do Monteiro, porque a gente está sempre ajudando você a tirar dúvidas e se achar esse ano tão problemático que é o ano do vestibular. Valeu, um abraço, muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Daniel, e até a próxima.